E aí, gente, tudo certo com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Curado e espero muito abençoar a vida de vocês com mais um episódio. No episódio de hoje nós vamos abordar sobre a primeira terra da qual Jesus abordou. Então, abra comigo a sua Bíblia de papel. Lá em Mateus 13, nós vamos ler do versículo 1 até o 4 e depois nós vamos ler o versículo 18 e 19. Tá bom? Vamos que vamos. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Agora pula lá para o versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem um maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então a base dessa série é essa. A terra é o nosso coração. A semente é a palavra de Deus. E com essa parábola, nós devemos analisar qual é o nosso coração, para que o nosso coração seja a boa terra. Ao ler essa parábola, nós vemos que essa semente que foi semeada à beira do caminho não teve nem a chance de crescer. Ela não. Você vê que os outros exemplos, quando a gente continua lendo essa parábola, a gente vê que começa a ter um crescimento. Essa não teve nem chance, não teve nem o iniciozinho do crescimento. Apenas foi semeado. E também nós vemos que que esse caminho é o único caminho que tem uma ação direta de Satanás, que vem e arrebata a palavra do coração das pessoas. Então, assim, esse ponto em específico ele é bem curioso, porque a gente começa a analisar essa situação e fala, por que as outras terras não foram assim? Porque só essa em específica teve uma ação direta de Satanás e nem começou a crescer. Bom, isso se dá pelo fato de que essa terra, ou seja, esse coração estava completamente endurecido, não teve nem chance da semente começar a entrar. E a gente vê uma coisa bem interessante, eu quero que você abra comigo lá em Hebreus, nós vamos ler o capítulo 3, no versículo 12 ao 3. Então, vamos lá. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando nós lemos essa parábola, nós vemos que o desejo final do semeador é que essa semente cresça e gere frutos. Só que, trazendo para o significado real, o que seria esse frutificar? A palavra deixa bem claro no versículo 19, fala que a todos que ouvem a palavra do reino, ou seja, já deixa bem claro que a semente é a palavra do reino, e não compreendem. Então nós vemos que o resultado, o que se espera, o frutificar é a compreensão. Tanto que nós vemos que, isso é o episódio que a gente vai abordar lá para frente, mas é importante a gente falar isso daqui para vocês entenderem que de fato é sobre isso que a parábola fala. A gente vê lá no versículo 23 que fala bem assim, ó, mas é o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Esse frutifica, produz 100, 60 e 30 por 1. Então você vê que o intuito, a consequência, o frutificar, é a compreensão. Essa falta de compreensão não se dá por um fator intelectual da pessoa não conseguir entender, mas sim, de fato, por uma dureza de coração. Nós vemos isso bem claro lá em Lucas 8, do versículo 12 ao 13, que é a versão de Lucas dessa parábola, que diz exatamente assim: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Essa versão de Lucas ela tem apenas um acréscimo, que muda todo o cenário da questão. Ele fala que essa semente foi pisada. E eu não sei vocês, mas esse sentido de pisada é algo que é menosprezado. A semente não foi apenas lançada à beira do caminho. Ela foi pisada, ela foi desprezada. Então você vê que não é apenas por um mero fator de falta de entendimento intelectual, mas sim de uma dureza de coração de que não quer entender, não quer aprender, não quer receber daquilo. Quando a gente lê essa parábola, a gente vê que ela está muito voltada para uma pessoa, para um processo de conversão, digamos assim, para pessoas que ouvem a palavra, não querem aceitar. Tanto que até a versão de Lucas fala, na explicação da parábola, fala exatamente assim, no versículo... Nem vou botar a tela assim, eu só vou fazer esse comentário mesmo. Que é no versículo 12.
A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então você vê que essa passagem, essa parábola, ela é muito voltada para o descrente, para a pessoa que não é convertida. Mas ela não é apenas para o não convertido, mas ela também é para nós. Porque nós, gente, nós somos constantemente semeados, seja na nossa leitura diária, porque a gente vê que essa semente é a palavra do reino de Deus, quanto também pelas pessoas ao nosso redor, num corpo chamado igreja. Quando nós paramos para ter conversa com pessoas edificantes, com pessoas edificantes, enfim, conversa edificante, nós somos edificados. A palavra é semeada ao nosso coração. Quando nós somos exortados, da mesma maneira. E vai ter um momento onde essa semente vai ser uma exortação do nosso irmão, ou um conselho do nosso irmão. E nós devemos ter a humildade para ouvir tanto o conselho quanto a exortação. E assim, galera, a exortação, ela vem de Deus. Quando o nosso irmão está chegando para nos exortar, para nos aconselhar, é porque ele está enxergando algo que nós não estamos enxergando. E nós devemos ter essa humildade para ouvir. E olha só o que está escrito lá em Hebreus 3, no versículo 7. Assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Agora pulem lá para o versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você consegue ver que no versículo 7 e o versículo 13 eles têm uma relação muito grande? Porque no versículo 7 o Espírito Santo diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E no versículo 13 fala que é para nós nos exortarmos mutuamente no tempo que se chama hoje. Então você vê que há uma relação direta nisso. Há uma alerta, como que eu posso dizer? Então dá para ver muito forte a mensagem e a importância da mensagem que esse texto está passando. Inclusive ele fala que nós devemos nos exortar com uma finalidade, que é aqui, ó, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vocês estão vendo que essa semente que é lançada, que é através de uma exortação, de um conselho, da leitura da palavra, porque a própria leitura da palavra ela nos exorta. Tem coisas em nós, práticas nossas, que a palavra aponta que não está certo. Só que cabe a gente ter humildade para ouvir e receber. Então a gente consegue notar que essa dureza de coração, esse impedimento da semente começar a crescer, ela tem uma origem. E essa origem, meus irmãos, é o orgulho. Só de ouvir essa palavra orgulho, você pode até ter pensado, ufa, até aliviei, essa palavra aqui não é comigo não. Ah, que alívio. Achei por um momento que ele estava falando de mim, mas falou que a principal origem disso é o orgulho. Ah, tá tranquilo, não é o meu caso. Só que eu digo, meus amigos, essa palavra é para todos nós. Porque o orgulho, por mais que ela seja uma palavra forte e fácil de se ver, ela é muito sutil. E muitas das vezes a gente não consegue ver esse orgulho. E esse orgulho ele está escondido de muitas maneiras. Esse orgulho, ele muitas das vezes está escondido no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Às vezes a gente vai ouvir uma palavra de um pregador, ele vai falar sobre a mulher samaritana. E aí dentro de nós a gente pensa, nossa, essa palavra daí eu já ouvi diversas vezes, não precisa nem mais ouvir, eu sei de qual é salteado essa passagem. Ou às vezes a pessoa vai dar um conselho para você que você já ouviu antes, e você não quer muito bem aceitar, ou você já sabe de qual é salteado, e a pessoa mal terminou de dar o conselho e você já está falando, não, eu sei, não precisa falar, eu sei disso, eu tô ligado, eu sei disso. Às vezes esse orgulho está em uma falta de perdão, tanto do outro quanto de si mesmo. Você não quer perdoar o outro porque você está certo, afinal de contas. O errado é outra pessoa. Ou às vezes está contra si mesmo, você fala, nossa, meu pecado é grande demais e... meu pecado é maior do que Deus e o sacrifício dele não pode cobrir meu pecado. Isso, meus irmãos, é orgulho. O orgulho também está escondido em você ver que está dando errado. Você vê que tudo está dando errado, você vê que está errado, pessoas estão falando para você que está errado, mas você insiste em permanecer no erro. E por quê? Porque está gostoso, porque está legal, porque está agradável para mim. E isso pode ser qualquer situação, meus amigos. O orgulho ele é muito sutil, ele é um pecado muito sutil, ele se apresenta como se fosse algo óbvio, mas muitas das vezes ele é sutil. E ele aos poucos vai anestesiando, ou seja, endurecendo o nosso coração. E impedindo com que a palavra de Deus, essa semente que é lançada no nosso coração dia a dia, não consiga crescer. Então a gente pode estar fazendo o nosso devocional todos os dias, ouvindo louvor, orando, mas aquilo não está crescendo dentro de nós. Está vindo Satanás e arrebatando, e tirando, roubando essa semente. Porque a gente não está querendo
ouvir, ser transformado por essa palavra. E essa palavra tanto é para aquela pessoa que não é convertida, porque a pessoa que não é convertida, ela ouve falar de Jesus e também ouve falar que a prática que ela está cometendo está errada. Só que ela está com o coração endurecido, ela não quer saber disso. E, pelo contrário, acha que você é o careta, acha que você está errado. Mas para a pessoa que conhece Jesus, essa palavra vale tanto quanto. Porque muitas das vezes a pessoa está tipo, não, isso daqui não é o meu caso, isso daqui não é para mim. Cara, não quero nem ouvir, porque eu já sei. Isso daí eu já sei. E só nessa, cara, isso daí eu já sei, o coração da pessoa está endurecido. Então, não adianta, ela vai receber isso daqui e não vai ser transformada, porque não vai ter chance de crescer, sabe? Então, para nós não sermos essa terra à beira do caminho, ou seja, esse coração endurecido, anestesiado, é necessário a gente destruir a fonte de tudo isso, que é o orgulho, que é o pecado. É necessário a gente destruir isso, é necessário a gente lutar contra isso. Então como? Como que nós destruímos esse pecado do orgulho? Esse pecado que está endurecendo o nosso coração? Nós destruímos esse pecado quando nós reconhecemos que na história da humanidade toda, nós somos os menores. Nós devemos toda a devoção, toda a honra completa para Deus, porque Ele nos resgatou e nós estávamos num estado de miséria. Nós precisamos ter um posicionamento de humildade e perguntar com sinceridade, assim como o Salmo 139, perguntar para Deus o que há de errado em nós. Sonda assim, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia para o caminho eterno. O coração de Davi ele é sincero, completamente aberto ao Senhor. Então a gente deve ter esse coração aberto de examinar, de nos examinar. E esse é o intuito dessa série, examinar qual o nosso tipo de coração. Se o nosso coração em alguma área está sendo a estrada, a terra à beira do caminho, ou se a gente está sendo de fato a boa terra que está frutificando, fazendo essa semente crescer. Esse é o intuito dessa série, fazer com que você analise o seu coração. E se por um acaso o seu coração, você está se identificando com esse caso, então, meu amigo, destrua esse orgulho. Vá aos pés do Senhor e fala, Senhor, me ajuda, preciso da sua ajuda. Examina o meu coração, me mostra onde eu devo mudar, me mostra qual situação eu preciso abrir mão, qual situação eu preciso ser transformado. E a partir desse momento, meus amigos, essa palavra, a palavra de Deus vai começar a crescer no seu coração. Não vai ser roubada, agora ela vai começar a crescer. Então tenha esse posicionamento de humildade. Não despreze os conselhos das pessoas, nem a exortação das pessoas, porque essas pessoas querem o seu bem. Se elas estão exortando, se elas estão vindo falar pessoalmente com você, não fazendo escândalo, fofocando, qualquer coisa do tipo, é sinal de que essa pessoa ama muito a sua vida e que ela está semeando no seu coração. Entende? Então é isso, gente. Espero muito ter abençoado a vida de vocês com esse episódio. Uma coisa que eu não falei no início é: curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe o seu comentário aqui embaixo. Seu comentário é muito importante para que eu entenda que vocês estão gostando dessa série. E sejam completamente vulneráveis, gente, ao Senhor. Não fique endurecendo esse coração, não fique segurando para si. Jogue aos pés do Senhor. Tenha humildade. Essa humildade é reconhecer o espírito humilde. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe, Mateus 5, nas bem-aventuranças, o início do Sermão do Monte? E ele fala justamente isso: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem outras versões que está pobres de espírito, mas o sentido original é humilde. Aquelas pessoas que sabem reconhecer o conselho, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a exortação de Deus como um pai, porque o pai exorta o filho que ama. Então é isso, gente. Um beijo no coração de melão de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.